Bom, olá pessoal, tudo bem? Sou Leonardo Mesari, professor de prótese na Unesc, e agora vamos ter uma aulinha de seleção de dentes artificiais, tá? A gente vai selecionar os dentes que a gente vai propor para aquele paciente, né? Cor, mais branquinho, que é menos saturado, mais saturado, tem dente amarelo, tem dente acinzentado, tem dente até mesmo mais amarronzado, enfim, a gente consegue selecionar corretamente para aquele paciente, só que o principal não é nem a cor, é o formato do dente, tamanho e formato desses dentes, tá? De acordo com o nosso rodete de cera, a gente vai selecionar o tamanho e formato dos dentes. É muito importante fazer o rodete de cera corretamente. Temos diversas marcas, temos diversos tamanhos, diversos modelos, tá? A gente tem que ter um guia de como selecionar. Cada marca comercial tem a sua carta molde. Essa é uma carta molde da VIP, que é a marca Trilux, tá? Mas a Cruiser com a Magister tem a dela, a BioArt tem a dela, a Art Plus tem a dela, tem marca, chama sua marca Leonardo, tem a carta dela. Então você vai pegar a carta molde de acordo com a marca que você vai selecionar, né? E daí você vai com a sua referência, no caso de PPR, você tem dentes ainda para selecionar, né? A sua referência, o que, que vai ser? Os dentes do paciente, né? Vamos lá. Se eu já tenho aqui, ó, premolar natural, eu vou selecionar os premolares que sejam mais ou menos o tamanho daquele meu premolar. Eu também vou ver a distância aqui que eu tenho de espaço protético, né? Se cabe 2 premolares e 1 molar aqui, ó. Qual que é essa distância? Porque na carta molde até aparece isso. Aqui, por exemplo, eu já tenho um incisivo central para selecionar o outro incisivo central do mesmo tamanho. A gente tem referências ainda, tá? Mas em prótese total, a nossa referência é o rodete. Por isso que está a aula anterior ali, para quem quiser procurar a aula de oclusão, a aula do rodete, é muito importante a correta delimitação desse rodete, tá certo? Deixa eu tirar aqui para fora. Isso. Você tem que fazer a reconstrução fisionômica, a linha média, a régua de Foster, tudo já foi falado lá na aula de oclusão. Procurem lá, está nas últimas partes da aula de oclusão, tá bom? A gente vai delimitar bem certinho esse rodete, linha média, a linha distal de canino, linha de sorriso alta, para daí conseguir medir. Então, você vem para como é que a gente mede? Como é que a gente seleciona o tamanho dos dentes para a prótese total? Prótese total não tem nenhum dente para se basear, né? PPR você não tem dente para se basear, para ser referência, o dente do paciente. Prótese total não tem nenhum dente de referência. Como que seleciona o tamanho do dente? Através do rodete. Você ajusta o rodete com 1 a 2 milímetros de exposição em repouso e depois você marca a linha média, linha alta de sorriso e distal de canino. E daí você mede da linha alta do sorriso até a base desse rodete, que é essa flechinha que está aqui, ó, da linha alta do sorriso até a base do rodete. Esse vai ser o comprimento do incisivo central. Depois você mede aqui de canino, de distal a distal de canino, você consegue medir em curva aqui nesse arco, você tem essa medida. E lá na carta molde você consegue selecionar os dentes que melhor vão se aproximar nesse espaço do seu paciente, tá? Você mede ali a altura do incisivo central, 10, 11, 12 milímetros, de acordo com o sorriso do paciente, tá? E daí nós temos algumas referências que a gente pode usar, né? A distância interalar, que é essa distância aqui, ó, a distância da asa do nariz, a distância interalar mais 31%, a distância interalar deu 40. 40 mais 31% de 40 é mais ou menos a distância de distal a distal de canino, tá? E a distância intercantal, que é o canto do olho, aqui ó, canto do olho, a distância do canto do olho, mais 42% é a distância de distal de canino. Às vezes você está perdido, você não consegue marcar distal de canino, você pode utilizar essas referências também. Vai te ajudar a ver se, ou mesmo a conferir se a tua marcação ficou certa, tá? Então, a gente já viu aí na aula anterior que o nosso rodete vai ser guia para montar o dente, né? Então, a gente seleciona o rodete e depois vai montar o dente em cima. O nosso rodete vai virar dente artificial. Então, se a gente selecionou o tamanho do dente aqui, ó, meu dente aqui ele tem 10 milímetros no rodete. Mas eu não quero um dente que apareça cervical, por exemplo. Então eu vou selecionar um dente de 12.
ele vai ser um pouquinho maior. E quando o paciente sorri, não aparece a cervical do dente. Porque se eu selecionar exatamente o tamanho, deu 10, seleção de 10, aparece a cervical, né? Então depende muito. Mulheres, por exemplo, geralmente o sorriso é na linha cervical ou um pouquinho de sorriso gengival. Homens já não aparece a cervical, mas não é uma regra fixa. Na foto, por exemplo, uma mulher não aparece cervical e tudo certo, tá lindo o sorriso dela. A gente vai medir também, além da altura do incisivo central, a gente vai medir de distal a distal de canino em curva, como eu falei antes, essa medida aqui, ó. Uma régua plástica, a gente consegue medir distal a distal de canino em curva, tá bom? Então, o rodete também, só que esse rodete, pessoal, na foto, note que ele tem uma deformou um pouco na hora de fazer o registro, tá? Cuida, o rodete não pode deformar, lembra, tem que ser de cera 9, justamente para não deformar, tá? Mas ali tem as marcações, né? Tem a linha média, tem a linha alta de sorriso marcada, tem a distal de canino dos dois lados. Então, a gente consegue, com essa aqui, medindo da linha alta do sorriso até a base do rodete, medir a altura do incisivo central e selecionar a altura, e de distal a distal de canino conseguir selecionar também, tá? Ó, veja com essa reguinha, ó, tá selecionando em curva, ó, em curva distal a distal de canino, tá certo? E daí, lá muito antigamente já foi proposta ali os formatos de rosto lá por Fischer, e quem tem o rosto mais redondinho assim que nem eu, tipo um queijo, dente redondo, rosto mais triangular, dente triangular, rosto mais quadrado, dente quadrado, tá bom? É um guia, não é uma regra fixa, mas é um guia. E também é um guia o sexo, né? Mulheres, dentes mais arredondados, homens, dentes mais quadrados, também pode ser, tá bom? Existe inclusive inclinação de cúspide, tá? Dentes anatômicos, 33 graus de inclinação de cúspide, semi-anatômicos de 20 graus ou não anatômicos de 0 graus, tá? Geralmente, prótese total, a gente usa os semi-anatômicos, inclinação de 20 graus, fica fácil para fazer a desoclusão, a balanceada bilateral no paciente, tá? Daí a gente vai selecionar esses dentes anteriores. A partir dos dentes anteriores, a gente vai ter na própria carta molde uma correlação. Eu selecionei esse modelo de anterior, já vai me dar qual que é o posterior e qual que é o inferior, inclusive, tá bom? A gente vai selecionar cor de dente também, cor de dente. Aí, se o paciente tiver PPR, a gente seleciona a mesma cor dos dentes remanescentes dele, né? Os dentes que tem boca ainda, se o paciente tiver PPR. Se o paciente der duas próteses total, a gente vai repor o dente dele, a gente vai ver até mesmo a cor da pele do paciente, não dá um contraste muito grande, e vai perguntar para esse paciente também. É muito comum o paciente hoje em dia querer dente mais claro, dente mais branco, né? Então a gente vai conversar com ele sobre isso. Dentes, idade, pacientes mais jovens, dentes mais brancos, pacientes mais idosos, dentes um pouquinho mais saturados. Mas converse com o paciente, é uma decisão em conjunto. Daí a gente vai sempre pegar a escala de cor de acordo com... Igual a carta molde tem que ser a da marca, a escala de cor também tem que ser a da marca, tá? E daí a gente vai junto com o paciente escolhe dois tipos e ver qual que ele prefere. A gente vai ali com o lábio sobre o lábio do paciente, né? Você tem, obviamente, não encosta ali na boca, né? Deixa um pouquinho para fora para não ter contaminação. A gente não consegue esterilizar a escala, então não precisa encostar na boca do paciente. Do lado por fora aqui para selecionar para dente de prótese total já é suficiente. Ah, mas o paciente é uma PPR, ele tem dente ainda. Então pede o paciente abrir a boca, coloque no plano a escala no mesmo nível do dente do paciente e bate uma fotinho com o celular mesmo para verificar a cor, tá bom? E daí mostra a foto para ele. Aí mostra a foto para ele aprovar aquela cor, tá? Os dentes podem ser de resina acrílica, a vantagem é a estética é boa. Tem adesão química na base da prótese, tá? E tem um custo menor. A desvantagem é que o acrílico tem um tempo de vida útil, né? Ele não tem a mesma estabilidade da cerâmica, ele dura menos e ele vai acumulando pigmento e micro-organismo ao longo dos anos. Por isso que uma prótese total, uma PPR, o tempo de vida útil é 5 anos, que é o tempo de vida útil do acrílico. Depois de 5 anos tem que fazer uma prótese nova, tá? Daí aqui tem um caso hipotético. A gente mediu a altura do incisivo central, um casinho hipotético. A gente mediu a altura do incisivo central, a altura aqui deu 9,3. A gente mediu distal de canino a distal de canino. Daqui até aqui deu 49 milímetros, tá certo? Como a mulher, vamos pedir dentes redondos, dentes ovais, dentes anatômicos, pedir inclusive com cúspide bem inclinada. Cor 2A, porque é trilux.
utiliza a cor 1A, 2A, 2B. Então, como é da marca Trilux, pedimos cor 2A. Vamos lá para carta molde. Aqui está a carta molde, ó. A gente quer dente oval. Então, dente oval, ele vai ficar aqui. Olha só, esse desenhozinho redondo, ó. Esse desenhozinho aqui, esse, ó, corresponde a dentes ovais, ó. Já estes daqui, ó, são dentes quadrados. E esses aqui, dentes triangulares. Então, o desenhozinho já dá qual que é o tipo do formato do dente, tá bom? A gente vai no oval, então a gente quer o oval. Então, a gente vai no dente oval. Ali no dente oval tem as marcações, olha só. Essa distância aqui, ó, que corresponde ao 1, ó, esse 1, é a distal do distal de canino em curva, que é o que a gente mede. H1 é a altura do incisivo central e L2 é a largura do incisivo central. A gente vai lá na carta molde e selecionar algum que se encaixe, né? 9.3. A gente vai ver o H1. Cadê? O que tem H1 é esse aqui, ó, o segundo, ó. H1, H1, H1 e H1. O nosso deu 9.3, então o tamanho do dente tem que ser pelo menos 9.3, ou um pouquinho mais. Então esse modelo E4, a altura do incisivo central é 10.2. Nesse outro modelo G3, a altura do incisivo central é 8.8. Nesse outro aqui é 9.6. Então, da altura do incisivo central. Você não vai pegar um incisivo de 8, porque senão vai aparecer sorriso gengival. Pega de 9 ou mais, certo? Distal de canino, no nosso caso, era 49, né? Então, aquela medida tamanho 1, ó. Distal de canino nesse modelo, ó, ela é 51. Nesse aqui é 49. Esses dois se encaixam. Nesse aqui é 44. Ficou pequeno o distal de canino. Nesse aqui é 48. Também se encaixa. E nesse aqui é 51. Também se encaixa. Então a gente vai selecionar dentre esses qual que se encaixa melhor. E no nosso caso hipotético, a gente selecionou o O32. Porque ó, tem 9.9. Nosso tamanho lá é 9.3. Aqui é 9.9. Então vai esconder um pouquinho a cervical. E distal de canino nós deu 49, aqui é 48, então ele se encaixa bem. A largura do incisivo central aqui é 8.1, não é um incisivo muito largo, então vai ficar legal no rosto da paciente, tá? Mas poderia selecionar outro também, não tem problema, poderia selecionar outro. Só não poderia selecionar aquele que a distância de canino a canino deu muito diferente, que seria esse aqui, né? Só esse aqui que não ia ficar legal, porque essa distância de canino a canino deu muito diferente. De 49 para 43, mas 1 milímetro a mais ou 1 milímetro a menos poderia. Então os outros mais ou menos se encaixariam, certo? Apenas aquele ali que estaria muito fora. Aí a gente seleciona. Selecionamos o modelo O32. O32, né? Selecionamos o O32. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá na carta molde. Cadê o O32? Está aqui, ó. O32. O O32... ele corresponde ao inferior anterior. Inferior anterior é o L3. E o posterior é o M5. Aí o M5S é superior, M5I é inferior, tá? Aí você vai passar para o técnico. Você passa para o técnico só esse primeiro aqui, ó. Ele já consegue fazer toda a correspondência depois, tá bom? Mas esse primeiro é o dentista que tem que selecionar. É o dentista. Porque é o dentista que vê a pessoa. Sabe se é homem, sabe se é mulher, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo. Então é o dentista que seleciona, tá bom?